Olá pessoal, aqui é o Nintendo Fan, e hoje eu trago a vocês a minha review do Sonic 2, o filme. O esquema é o mesmo da minha análise do Detetive Pikachu e do primeiro filme do Sonic. É uma crítica sem spoilers e eu não vou falar e nem entrar em detalhes de nada muito específico. Assim como naqueles vídeos, se você quiser comentar sobre spoilers, escreva antes "este comentário contém spoilers" e pule de 5 a 7 linhas antes de continuar escrevendo. Lembrando que todos os comentários com spoilers sem aviso prévio serão deletados. Esse é um vídeo meio que sem roteiro, meio jogado, são mais as minhas opiniões do filme mesmo, e não vai ter muita imagem na tela, é mais o áudio que é importante nesse caso. Então, vamos começar logo, porque eu tenho muita coisa pra falar, já que, pelo visto, eu gostei bem mais desse filme do que uma boa parte da internet. Se você me acompanha, deve saber o que eu acho do primeiro filme do Sonic. Ele ia ser um desastre, acabou se tornando um filme ok e até divertido, apesar de bem infantil e não ter muito a ver com Sonic além dos últimos 10 minutos do filme. Eu tinha dado nota 7 pra ele pessoalmente, mas acredito que como um filme pro público geral, talvez ele seja um filme nota 6. Mas agora que essa continuação chegou, eu não podia estar mais satisfeito. Apesar do filme ser feito pela mesma equipe do primeiro, com o mesmo diretor, os mesmos escritores, eles foram bem abertos ao falar que escutaram e incorporaram todo o feedback dos fãs. E acompanhar todas essas notícias e trailers foi uma verdadeira emoção. Eu não fiz reação de nenhum dos trailers porque eu achei que ia ser melhor falar tudo quando eu fosse assistir o filme e fazer esse vídeo. E agora que eu já vi o filme no cinema, e 2 vezes, uma dublada e outra legendada, eu acho que eu posso afirmar que esse sim é um filme do Sonic, em todos os aspectos. Eu adorei esse filme, era isso que eu queria que o primeiro filme fosse. Ele tem ação, ele é uma adaptação bem mais fiel dos jogos, e ele tem um escopo muito mais épico e é visualmente muito mais divertido, colorido e cativante. Por ser uma sequência, ele já tem tudo sobre o Sonic e o Robotnik estabelecido, então ele não perde tempo em ir com tudo nos personagens e elementos dos jogos que a gente tanto queria. Mas antes de tudo, eu quero deixar algo bem claro. O nome brasileiro do filme é meio que engana-trouxa. Eu falo isso porque o nome Sonic 2, o filme, faz parecer que o filme é apenas uma adaptação da história do jogo Sonic 2 para as telas do cinema. Sim, o filme adapta vários elementos do jogo Sonic 2 em específico, mas eu acho que o nome Sonic o Filme 2 seria muito mais honesto, porque acima disso tudo, ele é uma continuação do primeiro Sonic o Filme. Se você é um fã do Sonic e não assistiu o primeiro filme porque viu que ele não tinha nada a ver com Sonic e agora quer assistir esse segundo porque ele parece ser mais fiel aos jogos, eu ainda recomendo 100% você assistir o primeiro filme antes. Mesmo os personagens humanos não serem o foco desse segundo, eles ainda estão presentes ao decorrer do filme e você vai precisar do contexto dos personagens, da história e do universo que o primeiro filme apresenta. Ele tenta ser uma ligação entre o primeiro filme, que tinha pouco a ver com Sonic, e a mitologia dos jogos, se tornando uma mescla entre uma história original que continua o primeiro filme e uma adaptação dos jogos Sonic 2 e 3, tudo ao mesmo tempo. E acredite, eu falo isso da melhor forma possível. Eu acho muito improvável que um fã do Sonic fique chateado com a forma que eles incorporaram os elementos dos jogos aqui. Eles realmente estão de parabéns, dá pra sentir toda a paixão da equipe do filme em fazer desse não só uma continuação melhor, mas um filme digno que respeita o legado da série Sonic. Agora falando um pouco sobre a história. Se passaram cerca de 8 meses depois do primeiro filme. O Tom e a Maddie vão pro Havaí pro casamento da Rachel, a irmã da Maddie que aparece em algumas cenas do primeiro, e deixam o Sonic sozinho em casa por alguns dias. Mas só que finalmente, o Dr. Robotnik consegue escapar do planeta dos cogumelos, onde ele foi aprisionado pelo Sonic e pelo Tom no final do primeiro filme. E claro, ele volta à Terra em busca do ouriço. Só que ele não está sozinho, pois ele fez uma parceria com o Knuckles, que também está atrás do Sonic pelos seus próprios motivos, que eu não vou falar aqui. Felizmente, nesse processo, o Sonic conhece o Tails, e os dois partem em uma aventura para parar o Robotnik e o Knuckles, que estão atrás da lendária Esmeralda Mestre. Eu não vou entrar muito mais detalhes, mas o filme escala bastante em escopo, não só apresentando coisas da mitologia dos jogos no universo do filme, mas também expandindo o que foi apresentado no primeiro, com explicações sobre a tribo dos Echidnas e a Garra Longa. O filme também aborda temas sobre amizade, família e responsabilidade e amadurecimento, especialmente em relação ao Sonic, que no primeiro filme era solitário e inseguro até a sua conclusão, mas nesse já se sente bem mais confiante e heróico, apesar de não necessariamente responsável ou maduro. Pelo filme se passar apenas alguns meses após o primeiro, ele não é exatamente o mesmo Sonic dos jogos ainda, e continua sendo um bagunceiro aficionado por cultura pop. Mas ele tá sim mais próximo do Sonic que conhecemos, porque ele tá bem mais independente, confiante e com mais atitude, apesar de ainda fazer piadinhas infantis e referências a filmes. Funciona no contexto do filme e honestamente eu continuo gostando bastante dessa versão do personagem, porque no fundo ele ainda mantém a essência e valores do Sonic dos jogos. E nas cenas de batalha que ele luta e quer ser B10 como é nos jogos e tem aquele edge a mais, ele consegue e faz isso muito bem.
Eu também quero dar um grande destaque em como eles escreveram o Tails e o Knuckles nesse filme. O Tails não é colocado como nenhuma criança chorona e ele não é dependente do Sonic, ele é apenas um grande fã do Sonic que consegue se defender e lutar sozinho, apesar de ser um pouco mais introvertido e inseguro. Eu vi uma gente discutindo que o Tails tinha tido menos tempo de tela comparado com o Knuckles, ou então que ele não era um personagem muito desenvolvido ou útil, e eu discordo parcialmente. Claro, se você vê o filme, é óbvio que o foco narrativo é no conflito do Knuckles, mas eu acho que tanto ele quanto o Tails têm suas chances de brilhar no filme e tem presença quase equivalente. Mas eu concordo também que a amizade dele com o Sonic corre talvez um pouco rápido demais e de uma maneira menos natural que a amizade do Sonic com o Tom no primeiro filme. Até porque esse filme tem muito mais coisa pra pôr na mesa, então fica um pouco apertado. Mas ainda tá bom. O Knuckles realmente tem um pouco mais de foco na narrativa, mas não ao ponto de diminuir a presença do Tails no filme. Até porque o Tails é bem útil, porque ele faz várias invenções que ajudam o Sonic durante a trama. E falando no Knuckles, eu amei demais a caracterização dele aqui também. Ele não é um idiota como nas adaptações mais recentes da série. Aqui ele é apenas um guerreiro extremamente sério que quer trazer honra à sua tribo. Por ele ter sido treinado assim a vida toda, ele não entende as piadinhas dos outros personagens ou algumas ironias ou conceitos da Terra. Mas não é por incompetência ou falta de inteligência. Eu acho que eles fizeram um Knuckles muito bom nesse filme. Ele é um dos grandes destaques, na minha opinião, e rouba a cena toda vez que ele tá presente na tela. Mas se tem alguém que rouba a cena ainda mais, novamente é o Jim Carrey, que dessa vez está muito melhor caracterizado como o Dr. Robotnik. Dessa vez ele tá todo careca, com um bigodão e com uma roupa bem mais parecida com a do jogo. Realmente, ele tá perfeito. Só faltou estar gordo. Mas eu vou deixar passar dessa vez porque ele é puro Eggman nesse filme. Dá pra ver que, assim como o primeiro, ele teve total liberdade pra improvisar e inventar trejeitos, falas e situações do jeito que ele bem quisesse. Só que nesse segundo filme, ele se aproveita ainda mais do fato dele ter ficado meses isolado num planeta de cogumelos e ter pirado completamente. E mesmo ainda sendo tão Jim Carrey quanto sempre, dessa vez eu consigo enxergar o Robotnik nele. Não só pela caracterização visual, mas também pelas motivações dele. Ele quer se vingar do Sonic a qualquer custo. Ele odeia aquele maldito ouriço desgraçado com cada célula do seu corpo e dessa vez ele vai com tudo pra conseguir os seus objetivos, pra não só se vingar do Sonic, mas pra realizar o seu plano de obter a Esmeralda e conseguir a dominação do universo. Se no primeiro filme ele era um psicopata frio com um complexo de superioridade, agora ele é um psicopata totalmente insano com um complexo de superioridade. Ele tá muito mais divertido que no primeiro filme e ainda consegue oferecer uma ótima versão do Dr. Robotnik no processo. Quanto aos outros personagens humanos, basicamente o elenco inteiro do primeiro filme retorna, incluindo os personagens secundários. Mas os fãs do Sonic podem relaxar, porque, como eu falei antes, eles não são o foco desse filme. O foco tá todo no Sonic, Tails, Robotnik e Knuckles. Provavelmente o Tom Wachowski, interpretado pelo James Marsden, é o personagem do grupo humano que ainda recebe mais desenvolvimento, mas a esposa dele, interpretada pela Tika Sumpter, também tem bem mais tempo de tela comparado com o primeiro filme, e especialmente a irmã dela, a Rachel, que é interpretada pela Natasha Rothwell, que no primeiro filme era literalmente só um personagem secundário de alívio cômico, mas aqui ela basicamente vira uma protagonista, já que as cenas dos humanos todas envolvem o casamento dela no Havaí junto do Randall, que é um personagem novo inventado por esse filme, interpretado pelo Shemar Moore. E claro, o Agente Rocha também tem uma grande presença no filme como ajudante do Robotnik, e continua sendo um dos melhores personagens humanos no elenco, na minha opinião. A atuação do filme continua boa, com destaque pro Jim Carrey, claro, já babei ovo o suficiente dele aqui, e das interpretações de voz do Ben Schwartz no Sonic, que continua ótimo, e também as vozes do Tails e do Knuckles. Quem faz a voz do Knuckles é o Idris Elba, e honestamente ficou ótimo. É um vozeirão super grave e poderoso, bem diferente das outras vozes que o personagem teve no passado. Mas funcionou muito bem, combinou com o personagem. Eu realmente não achei que eu ia gostar tanto quanto eu gostei dele no Knuckles. Já o Tails, os fãs vão notar que ele é dublado pela mesma dubladora que faz ele nos últimos jogos, a Colleen O'Shaughnessy, e é bem confortante ver Hollywood usando atores de voz ao invés de grandes estrelas do cinema ao menos uma vez. E a atuação dela tá ótima também, tá muito boa ouvir ela no Tails e eu tô muito feliz que eles mantiveram ela no papel. Já a atuação do resto dos humanos tirando o Robotnik é ok. Mais ou menos no mesmo nível do primeiro filme. Nada de especial, ainda bem filminho de sessão da tarde, especialmente do elenco coadjuvante, que tá bem exagerado e bem pastelão por causa do clima e direção geral do filme. Mas não a um ponto de incomodar ou distrair, é claro, eu não tô criticando isso, é só quero deixar claro que a gente tá falando de um filme do Sonic e não de um drama shakespeariano.
E eu quero dar destaque pra dublagem brasileira também, que tá ótima. Os dubladores do primeiro filme todos também retornam em seus papéis e honestamente eu acho que eles estão até melhores aqui. O Manolo Rey parece estar mais confortável com essa versão do Sonic e entrega as falas de forma mais natural que no primeiro. A Vizidek tá fantástica no Tails e honestamente ela carrega o legado da Yara Hisa com tudo. Ela tem uma voz um pouco mais de menino comparado com as poucas falas que ela teve no final do primeiro filme, e eu acho que ficou ótimo, realmente um grande destaque. No papel do Knuckles, nós temos o Ronaldo Júlio, ao invés do Leonardo Serrano, que foi quem dublou o personagem em todos os desenhos até agora. Provavelmente porque ele é o dublador do Idris Elba no Brasil, mas eu nem preciso falar nada, ele também é um puta dublador e tá incrível no Knuckles, capturando a essência da performance original perfeitamente. O Tata Guarnieri também tá tão loucaço no Jim Carrey quanto no original, e a performance tá igualmente mais divertida que no primeiro filme. Agora, sobre o filme mesmo. Quando o filme começa, o primeiro ato inteiro em específico, ele é ainda bem parecido em estilo com o primeiro, especialmente as piadas e cenas meio infantis pra agradar a criançada. Mas isso é feito de propósito, óbvio, afinal o filme tem que ter uma estrutura. E ao longo do filme as coisas vão escalando e escalando e o negócio fica hype demais e continua hype demais até o final. Afinal de contas, o filme é cheio de cenas de ação, e eu não falo só de cenas de corrida ou fuga, mas cenas de luta e porradaria também. Tem umas lutas bem Dragon Ball até, que eu acho que vai deixar os fãs bem satisfeitos. E a comédia do filme é bem mais presente e bem melhor também. As piadas são bem menos, digamos... cringe! Do que o primeiro. Sim, ainda tem coisa pra criança rir, ainda tem uma piada envolvendo peido, mas é notável que eles aplicaram feedback, pois é uma piada de peido onde ninguém peida. E também tem o Robotnik fazendo uma dancinha do Fortnite, falando umas coisas que dá uma vibe meio de tiozão velho tentando parecer descolado, mas no geral eu acho que acontece bem menos que o primeiro filme. Eu não diria que todas as piadas necessariamente funcionam, mas em comparação eu achei o humor desse filme bem mais afiado. Eu ri bem mais dele do que no primeiro, e quando eu não ri, eu ainda tava me divertindo com um sorrisão no rosto. Ainda tem bastante referência à cultura pop e filme no geral, mas em compensação, pra cada referência à cultura pop tem pelo menos mais 5 referências aos jogos do Sonic. E isso sim, compensa completamente todo o resto. O filme tá recheado até o talo, com muitas referências e easter eggs aos jogos e a série do Sonic no geral. E dessa vez não é só apenas nome de coisa do jogo escrito em uma placa no cenário. Tem desse tipo também, mas tem muito mais variedade nos easter eggs. Alguns são bem na sua cara, outros são mais escondidos, mas ele tem muito mais coisa pra agradar os fãs. Alguns são bem rápidos de você piscar e perder a referência, e outros são recriações diretas de cenas e momentos icônicos dos jogos. Tem muita iconografia da série inteira no filme, desde momentos específicos do enredo dos jogos, lugares e níveis dos jogos, lutas, ataques e habilidades especiais dos personagens. Tem referência de tudo mesmo. Só no quesito de fanservice esse filme dá uma lavada tão grande no primeiro que chega a ser injusto compará-los. Os efeitos visuais do filme estão bem melhores também. Agora eles não precisaram refazer todo o CG pra mudar o design do personagem como no primeiro filme, né? Então eles puderam fazer tudo com mais tempo, mais calma e um orçamento maior, e o resultado é bem aparente. As cenas que os humanos e os personagens de CG estão juntos na mesma tela é bem mais convincente e bem feito que no primeiro. A iluminação deles está melhor e os pelos e texturas estão muito mais caprichados. O primeiro filme ficava oscilando entre cena que o Sonic parecia que estava presente e outras que parecia fake, por conta da iluminação ou por efeitos de chroma key meio ruchados. Mas nesse segundo é até bizarro como os personagens de CG realmente parecem que existem junto dos humanos. Tá no nível Detetive Pikachu de qualidade, talvez até melhor. Agora, tem aquela cena que todo mundo comentou no trailer, né, onde o Knuckles aperta a mão do Agente Rocha, que parecia um pouco mal feita. Mas fiquem tranquilos que no filme mesmo o efeito tá bem melhor e não causa mais essa estranheza. Mas, apesar disso, eu não pude deixar de notar algumas cenas bem específicas onde o Robotnik tava com um chroma key bem coladão na tela. Isso e uma outra cena onde ele está com um boomerang e o efeito dele voando na tela parece que saiu de uma produção barata da Netflix. Mas são duas cenas bem avulsas que não comprometem o quanto o resto do filme inteiro tem efeitos especiais bem feitos. É uma melhoria imensa do primeiro filme nesse departamento. Agora, eu sei que eu tô falando muito bem do filme e tudo mais, e eu tô ciente que ele vem recebendo algumas opiniões bem mistas da crítica especializada. E eu reconheço e concordo que sim, o filme tem os seus problemas. Veja bem, o filme tem cerca de 2 horas, mas isso não é um problema pra mim, porque eu não achei ele tão arrastado quanto o primeiro. Mas eu quero apontar que tem algumas cenas que podiam ser encurtadas, removidas ou reescritas. Não me incomodaram muito na primeira vez que eu assisti o filme, porque eu tava bem no hype, né? Mas na segunda vez que eu fui ver o filme, essas cenas realmente pareceram mais longas e maçantes. São 2 cenas em particular pra mim.
A primeira é uma sequência de dança de cerca de 4 minutos, que algumas pessoas acharam divertida e outras acharam chata. E a segunda cena que me incomodou, que é a que eu vejo mais gente comentando também, é um pouco antes do terceiro ato do filme, onde o filme parece que muda completamente de foco pro elenco humano no casamento por cerca de 10 minutos. Agora, embora as cenas do casamento tenham sido a parte mais chata do filme, eu não achei elas necessariamente ruins, porque elas têm até um propósito pra história do filme. Mas, se acabasse aí, tudo bem, depois que esse propósito fosse introduzido, beleza. O problema é que depois disso eles estendem e tiram total foco da trama principal do Sonic e dos outros, e isso estraga o pacing do filme momentaneamente. Se eu juntar essas duas cenas que eu falei, eu acho que dá uns bons 10 a 15 minutos do filme que podiam ser encurtados ou removidos. Mas aí que tá, é que são 10 a 15 minutos de um filme de 2 horas, e o resto desse tempo é muito bom. Eu acho que o quanto você vai achar essas cenas chatas vai variar muito de opinião pessoal mesmo, e talvez atrapalhe mais ou menos dependendo de quantas vezes você assistiu o filme. Por sorte, o segundo e terceiro ato do filme como um todo compensam demais essas cenas chatas. E mesmo o filme tendo esses problemas na cena do casamento, uns pacings meio ruins, isso não estraga de forma alguma a diversão que eu tive com ele. Ao contrário do primeiro filme, que parecia ter tanta vergonha de ser um filme do Sonic, ao ponto que eles tiveram que mudar o design porque o público reclamou, esse filme se orgulha de ser um filme do Sonic e do legado da franquia. A minha única reclamação de verdade com o filme, e algo que realmente me decepcionou, é de uma coisa que nem tem a ver com o roteiro ou com o filme em si, e é a trilha sonora. Ela não é ruim, na verdade ela é até bem boa e funciona pro filme. O Tom Holkenborg, ou Junkie XL como é conhecido, retornou do primeiro filme como compositor pra fazer a música desse também. E ela continua muito bem orquestrada e épica e grandiosa e cinematográfica, mas só que, assim como o primeiro filme, apesar dela ser apropriada, ela é meio genérica e pouco memorável. Mas na verdade a minha crítica com a trilha sonora nem isso, é só porque eles não usaram nenhuma música dos jogos. Nenhuma! E pra um filme que parece se orgulhar tanto do legado da série, a ausência de música dos jogos do Sonic é estranhíssima e até revoltante, considerando o enorme catálogo de trilhas sonoras fantásticas da série ao longo dos seus mais de 30 anos. Essa foi uma reclamação que eu tive com o primeiro filme também, mas ele pelo menos teve 2 músicas dos jogos, e mesmo que poucas ainda estavam lá. Esse aqui não tem nenhuma, e só prova novamente que os trailers podem sim ser bem mentirosos quando querem. Pra não falar que o filme não tem nada, tem uma referência à música da Green Hill Zone em uma cena, mas ela é mais usada como uma piada do que como música pro filme. E você já deve saber qual é essa cena se você assistiu os trailers. Mas tirando isso, o filme não tem nenhuma música dos jogos e isso me deixa bem triste. Especialmente já que esse filme, ao contrário do primeiro, replica tão bem vários momentos dos jogos e se encaixariam perfeitamente com essas músicas, é sério. Dá pra imaginar várias das músicas dos jogos só assistindo o filme. Enfim, falta de músicas do Sonic à parte, eu realmente adorei esse filme. Claro, muito mais por eu ser um fã do Sonic, mas mesmo assim, ele ainda é um filme muito bom. Ele tá pau a pau com Detetive Pikachu em termos de ambição. E qual filme você vai gostar mais, provavelmente vai depender de qual das duas franquias você tem mais afinidade. Mesmo eu sendo um canal sobre Nintendo, como vocês já sabem, eu não ligo muito pra Pokémon, apesar de ter gostado bastante daquele filme. Então, eu admito, eu gostei bem mais do Sonic 2. Ver tantos momentos épicos com esses personagens na tela, recriando aquilo que eu cresci jogando com tamanha fidelidade e carinho, foi muito especial pra mim. Esse é certamente um dos melhores, com até chance de ser o melhor, filme de videogame de todos os tempos. E eu sei que não é um grande feito porque filmes de jogos geralmente são ruins, etc, 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 mas é sério, eu acho que a gente tem uma joia rara e preciosa com esse filme aqui. Ele funciona maravilhosamente como uma ótima adaptação do jogo e como um ótimo filme, algo que até hoje é algo que raramente acontece. Dito isso, fique ciente que o público-alvo do filme ainda é o mesmo do primeiro, crianças. Só que agora também tem a adição que eles também estão mirando nos fãs do Sonic. Então, se você é um adulto sem nenhuma intimidade com a franquia Sonic, talvez você não ache esse filme nada de especial. Tudo vai depender do seu gosto. Mas mesmo assim, o filme é visualmente espetacular por conta dos seus efeitos especiais, ele tem cenas de ação com piadas divertidas e tem ambições bem maiores do que o seu filme de bichinho infantil comum. Um alvo e uns esquilos, uns Smurfs, não é. Agora, meu amigo, se tu é fã do Sonic, só vai correndo logo ver o filme, porque isso aqui vai ficar marcado na história da série. Assim como o primeiro filme, ele também tem uma cena pós-créditos. Então não sai da sala quando começarem os créditos, não fica até o final, porque se você pirou com o Tails aparecendo no final do primeiro filme, você vai pirar de vez quando verem o que eles planejam pro Sonic 3.
Pessoalmente, eu dou uma nota 9 pro filme. Eu gostei bastante, adorei mesmo. Acho que pros fãs de Sonic, a nota deve flutuar entre a nota 9 também, porque tem muita coisa que agrada aqui. Mas pra quem não é fã e só vai ver ele como um filme qualquer, eu acho que ele ainda merece um 8 bem sólido. Sabe, eu não tenho muito o que falar, o filme naturalmente vai ser muito mais épico pra mim do que pra uma pessoa aleatória, porque eu cresci com Sonic, e eles fizeram exatamente o que eu queria de um filme épico do Sonic dentro do possível. Então eu vou ter esse viés, é claro, mas eu falo com confiança que esse é um filme bem divertido no geral, e a melhoria dele em comparação com o primeiro filme é enorme. Ele honra a série, honra as partes boas do primeiro filme, e honra as crianças e adultos que cresceram com Sonic, aguardando uma adaptação cinematográfica da série. Se você é um fã do Sonic, eu recomendo demais você assistir no cinema enquanto ainda dá tempo, porque a experiência é fantástica e a oportunidade é única. E você, já assistiu Sonic 2 o filme? O que achou? Deixa aí nos comentários. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou o Nintendo Fan e até a próxima!